Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar hoje sobre tipicidade. Vamos analisar conduta ativa e omissiva, resultado, nexo causal, tipicidade. Vamos ver também sobre o iter criminis, tentativa, consumação. Vamos ver crimes dolosos, crimes culposos, erro de tipo, crime impossível, arrependimento eficaz, desistência voluntária, enfim, uma série de pontos relacionados à tipicidade. Conceito de crime. A doutrina discute muito sobre o conceito analítico de crime. Crime é fato típico e ilícito ou crime seria fato típico, ilícito e culpável? Vários são os entendimentos, mas hoje, modernamente, não só no Brasil, como no direito penal internacional, crime é fato típico, ilícito e culpável. Não há crime sem culpabilidade. A culpabilidade é o que embasa a sanção penal, bem como limita a sanção penal. E não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, não há crime sem pena. A pena é embasada na culpabilidade. A culpabilidade é a base do direito penal. Portanto, crime é fato típico, ilícito e culpável. Fato típico e elementos estruturais do crime. O primeiro deles é a conduta. Agora, quais são os elementos que estruturam a própria conduta? O primeiro deles é a exteriorização. A lei penal não pune pensamentos, não pune os planos da conduta criminosa. Então, a conduta do agente precisa ser exteriorizada, ou seja, materializada, em um comportamento de contrariar o que determina a lei. Temos também a consciência. A conduta precisa ser consciente. Por exemplo, se o agente está sob efeito de hipnose, ele não tem consciência dos seus atos. Temos também a voluntariedade. A conduta precisa ser voluntária. Por vezes, falta este requisito, então não haverá conduta. Por exemplo, professor, os atos reflexos do sono. O agente dormindo vem a se debater, tem conduta? Não, porque não tem voluntariedade. Mesma coisa, o sujeito que está sob coação moral irresistível ou coação física, tem conduta? Também não, porque não tem voluntariedade. E o outro elemento que vai configurar a conduta é a finalidade. Toda a ação, ainda mais que no Brasil nós adotamos a chamada teoria finalista da ação, tem uma finalidade, tem um objetivo. Ué, professor, então isso significa que todos os crimes no Brasil são dolosos? Claro que não, porque ter uma finalidade não significa que tenha a intenção da prática do delito, mas sim, tem a intenção de contrariar a norma. Nos crimes dolosos, tem a intenção de praticar a infração. Nos crimes culposos tem a intenção, a finalidade de contrariar os chamados deveres objetivos de cuidado. Com isso, vimos que a conduta precisa ser consciente, voluntária, exteriorizada e final. A conduta pode se dar através de um comportamento ativo, de uma ação, ou de um comportamento negativo, através de uma omissão. Então, conduta pode ser através de ato ou através de uma omissão, mas ele, ato ou ela, omissão, precisam ser penalmente relevantes, conforme prevê o artigo 13 do Código Penal. Vamos a ele. Código Penal, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado.
O dever de agir incumbe a quem, a linha A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Como vimos, o Código Penal brasileiro adotou a chamada teoria da conditio sine qua non, condição sem a qual não ocorreria a infração penal. Considera causa toda a ação ou omissão sem a qual não ocorreria a infração. Portanto, sendo uma ação relevante ou uma omissão relevante, estaremos aqui dentro da conduta. A conduta, então, pode ser desdobrada em mais de um ato, nos chamados crimes plurissubsistentes. Por exemplo, o sujeito pode matar a vítima com 20 facadas, com 20 atos de esfaquear a vítima, mas é uma só conduta. Agora, e a omissão, professor? A omissão pode ser própria ou imprópria. Como assim? Nós temos os chamados crimes omissivos próprios ou omissivos puros. Estes aqui são as chamadas normas mandamentais, como por exemplo o artigo 135 e o artigo 269 do Código Penal. São crimes de mera conduta, porque eles sequer prevêem a ocorrência de um resultado naturalístico, de uma alteração no mundo exterior. O simples fato de o agente podendo se omitir de prestar socorro faz com que ele responda pelo artigo 135. Mesma coisa no caso do médico, quando ele se omite de notificar uma doença conforme determina o artigo 269. São crimes omissivos puros ou próprios. Mas o que seriam os omissivos impuros ou impróprios? Estes também são chamados crimes comissivos por omissão. Por que isso, professor? Comissivo não é uma conduta ativa, uma ação? Então, como comissivo por omissão? Porque nós vimos que o artigo 135 e o 269 nos dão exemplos de condutas omissivas puras, mas aqui não. Aqui são condutas omissivas impuras ou impróprias. O agente, por não ter agido, por ter se omitido, responde como se tivesse agido. Onde está isso, professor? No artigo 13, no parágrafo 2º. Aqui, o legislador enumera algumas situações onde aquelas pessoas, se não agirem, respondem como se tivesse agido. Exemplo, por obrigação legal, a mãe que não amamenta o filho e isso leva à morte, responde por homicídio. A babá que não cuida da criança e ela vem a sofrer uma lesão, responde pela lesão. O alpinista que não cuida daquelas pessoas que ele está obrigado a proteger, responde pela lesão ou pela morte, se venha a ocorrer. Mesma coisa, o salva-vidas na beira da praia tem o dever jurídico de evitar o resultado. Não o fazendo, responde por ele, resultado. Por fim, temos aquele sujeito que, pelo seu comportamento anterior, se coloca na obrigação de agir para evitar o resultado. Exemplo, professor, o sujeito que joga alguém no rio e essa pessoa não sabe nadar. Quem jogou ela ao rio precisa obrigatoriamente agir para evitar que ela se afogue. Se não agir, se essa pessoa vem a se omitir e dessa omissão ocorre a morte, quem jogou a pessoa no rio responde por crime de homicídio. Portanto, são formas de crimes omissivos impuros, impróprios, também chamado de comissivo por omissão.